A pergunta é: a psicanálise cura? Né? A psicanálise cura? Para a gente poder responder essa pergunta, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, é cura do quê? Para a gente responder se a psicanálise cura, a gente tem que saber do que a gente está falando. Por exemplo, quando a gente fala, né, de algum tipo de dificuldade intestinal, a gente pergunta se a medicina cura, porque a gente sabe que a gente está falando sobre, né, a terapêutica, o empreendimento terapêutico, farmacológico, onde através do ou medicamentoso, onde através dos medicamentos a gente vai então tratar, né? A medicina trata muitas coisas e a pergunta é, se ela trata, né, a gente vai ter uma resposta assim coerente, sim ou não. Hoje trata do câncer, muita gente acredita que existem, né, formas que ainda não são divulgadas. Bom, o que a gente tem é que não, né? Infelizmente não. Pode ser que tenha, mas ainda não é, né? Vamos dizer assim, para o público, pelo menos ainda, né? Não entregaram, se é que tenha. Então a questão é, mas trata? Então vamos pensar que não. Então, se não, a gente sabe do que a gente está falando, certo? Mas trata dor de cabeça? Sim. Trata gripe? Sim. Covid? Sim, né? Apesar de ser uma infecção viral que você trata os sintomas, mas a resposta é sim. Mas quando a gente pergunta se a psicanálise cura, a gente tem que saber qual é o elemento clínico da psicanálise. Quando a gente pergunta se a psicanálise cura, a gente está tentando imaginar aquilo que se apresenta diante de nós dentro do consultório para a gente poder dizer sim ou não. Essa é a nossa primeira grande pergunta. Se a psicanálise cura, ela cura o quê? Deixa eu só aproveitar e dar uma boa noite aqui para vocês, né? Que eu não dei. Elaine, boa noite. Luma Med, Gisele, Juliano, Mônica, Luciana, boa noite para todo mundo aí, tá bom? Bom, então, o que se apresenta diante de nós na clínica? Clinicamente falando, qual é o nosso material para que a gente lide, né, diante da nossa clínica, diante do nosso setting terapêutico. Em primeiro lugar, a psicanálise ela lida com a sua maior ferramenta, aquilo do qual ela dispõe mediante ao tratamento e do que ela se vale para que o tratamento aconteça, é a fala, é o discurso. Para tal, a gente tem que compreender como que o sujeito se estrutura, ou seja, quem é aquele diante de mim, para que ao falar, medidas de resposta e falta sejam tomadas. Então, para você, de repente, se tem alguém aqui que é novo, né? A grande questão da psicanálise é que a gente lida com o sintoma subjetivo do paciente, com aquilo que você chama de seu sofrimento, com aquilo que você chama de sua dor. Então, como que eu posso dizer que a psicanálise cura isso? Então, a resposta para a psicanálise é: ela cura? Depende. O quê? O sofrimento da pessoa? Bom, a gente pode pensar que a psicanálise ela trabalha o sofrimento da pessoa. Uma das questões muito práticas e que a gente lida, por exemplo, com os nossos alunos em aula, é trazer a ideia de que na análise, por mais que o paciente, né, vou chamar assim, não queira faltar, queira estar toda semana, grande parte da análise tem que ver mais com a angústia que ele tem de ter que lidar com o próprio sofrimento do que ele ir lá para poder ser massageado, do que ele ir lá para poder sentir alegria e felicidade. Não, essa busca ela é pessoal e pode ser que ela aconteça, pode ser que venha através do trabalho analítico. Por quê? Porque o trabalho analítico visa lidar justamente com esse sofrimento que impede essa pessoa de encontrar a felicidade. Então, encontrar felicidade representa cura? Bom, se isso é um critério de felicidade, perdão, de normalidade, bom, então a gente pode dizer que sim, que a psicanálise cura. Mas se a gente fosse dizer num aspecto mais amplo, geral, a psicanálise não cura ninguém. Que a psicanálise ela não intenta pegar o seu sofrimento, arrancar ele de uma tal maneira que agora você viva como um personagem da Disney feliz para sempre.
Porque isso não existe. Todos nós, se temos um traço fundamental da nossa estrutura, da essência da nossa alma, esse é o sofrimento. Claro que também a nossa capacidade, né, de sermos felizes, de vencermos, de utilizar o sofrimento como trampolim, enfim, né? Ainda mais na era do coach que a gente vive, que em alguns momentos, algumas frases fazem muito sentido, a gente se agarra e até acaba dando certo em muitas coisas, mas a grande questão não é essa. A grande questão é que o próprio Schopenhauer disse, né, com uma forma irônica de, de reverter a máxima do Descartes, que foi, né, sofro, logo existo, né? Se tem um traço elementar na vida do ser humano, na essência do ser humano, é o sofrimento. Mas isso aqui que está acontecendo, aquilo que eu estou falando aqui, não é uma propagação da autocomiseração. Quero que ninguém fique pensando, ah, nossa, tá vendo? Tudo eu sofro. Não, não, não. Isso não quer dizer que por aquilo que é elementar em nossa estrutura, né, aquilo que faz parte da nossa estrutura, aquilo que é essencial, não quer dizer que isso é borda. Não quer dizer que isso está o tempo inteiro exposto. Muitas vezes o nosso sofrimento ele é contornado. Por quê? Porque na clínica a gente aprende a lidar com ele. Mas a grande questão é que nós, como seres humanos, vivemos desde que nascemos até o fim da nossa vida, seja quando for, embates, dificuldades, lutas, circunstâncias traumáticas, divisões, rompimentos, ao mesmo passo que a gente vive felicidade, união, que a gente vive vitória, que a gente vive alcance daquilo que eu chamo de sonho. Bom, psicanaliticamente falando, vamos chamá-los de desejo, cumprimentos de desejo. Bom, isso não é inversamente proporcional. Isso muitas vezes é até simultâneo. Isso às vezes é até patológico. Por exemplo, quando a gente pensa no ganho secundário. Quantas pessoas se utilizam da sua própria dor para poder receber alguma coisa em troca? Então a grande questão é, a psicanálise lida com isso? Com o sofrimento? Sim. Isso significa que é extirpar, arrancar o sofrimento e jogar para fora? Não. Mas isso significa que a forma com que você fala sobre o seu sofrimento, essencialmente falando, ela pode ser mudada. A forma com que você olha e percebe o seu sintoma agora pode ser mudado. A forma com que você posiciona pode ser uma e outra. Pode ser não A, mas pode ser B ou C. E a forma com que agora você se relaciona com isso não é mais como antigamente. A forma com que eu me relaciono com aquele abuso sexual na minha infância, a forma com que eu me relaciono com a separação dos meus pais, a forma com que eu me relaciono com o bullying que eu sofri na escola, a forma com que eu me relaciono quando eu ouvi aquelas palavras duras no meu primeiro emprego, tudo isso vai se transformando à medida que eu vou galgando a terapia, à medida em que eu vou me reposicionando, à medida que o meu analista falta, no sentido de que ele não diz o que eu tenho que fazer, mas ele serve como um canal para que eu ouça aquilo que eu estou dizendo. E nesse interim, nesse processo, ouvir a mim mesmo através do meu analista é encontrar possibilidades de eu achar a minha felicidade. É encontrar possibilidades, então, de olhar para a minha felicidade e falar, é você que eu quero. E muitas vezes até vivê-la. Bom, isso é cura? Se isso é um critério que você considera cura, pois bem, é cura, mas a psicanálise não intenta isso. A psicanálise intenta o curare. A palavra latina para poder dizer tratamento. A psicanálise intenta esse movimento de capacitar o nosso paciente a lidar com o seu próprio sofrimento. E não uma medida farmacológica de que o analista é um guru que vai dar uma resposta certa para o paciente e a partir dali ele é feliz. E a partir dali ele está curado. Bom, isso acontece às vezes no setting terapêutico que se chama insight, onde o paciente muitas vezes sai dali
cara, isso aqui é chave para mim. Isso aqui, caramba, faz todo sentido para mim. Isso aqui pode mudar minha vida. Veja que legal, né? Veja que legal. Agora a grande questão é a gente saber de que a psicanálise não intenta cura. Se você considera cura não sentir ou não ter ou se reposicionar diante daquele sintoma, daquele sofrimento, cura, que bom, podemos dizer que você foi curado. Agora, ela cura, ela trata. Ela trata. Ela te capacita. Ela te auxilia. Isso é psicanálise. O contrário disso é conselho, é medicamento e é amizade, né? É amizade, relação parental, seja lá o que for. Então, na análise, intentamos o tratamento. Esse é o nosso processo. Beleza, pessoal? Boa noite, Suzana, Emanuel, Joyce, Silvana. Boa noite a todos vocês. Pessoal, queria então saber, tem perguntas? E à medida que vocês queiram comentar ou perguntar alguma coisa, gostaria também de pedir que você pudesse dar um like aí e também compartilhar esse vídeo para quem quiser saber como que a análise funciona no sentido de que ela cura. Você vai lá para ser curado? Você está indo lá procurar um guru, um feiticeiro, alguém que vai transformar o seu sofrimento em alegria, um coach? Não, nada disso, tá? Nada disso. Você está indo lá para você poder encontrar a possibilidade de você lidar com o seu próprio sofrimento. E podemos chamar isso ou não de cura. Mas a psicanálise em si visa tratar. Tratamento. Isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Tá bom? Boa noite, canal da Ju. Boa noite, pessoal. Então, perguntas? Vocês querem comentar, falar alguma coisa? Não deixem aí de dar o curtir. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Nossas lives acontecem toda quarta-feira, às 18 horas. Aconteceu na quinta, por alguns motivos que eu já dei no começo da live. Depois você pode voltar lá. Estamos estudando a possibilidade, duas. Ou de permanecer na quinta, ou de também irmos para o Instagram, né? Não é bom falar isso aqui no YouTube, mas eu já falei no começo, então eu posso falar agora, mesmo que ele não divulgue tanto vídeo, porque o YouTube não está notificando muitas pessoas que seguem a gente, muita gente manda mensagem depois falando, eu perdi, eu não sabia, eu esqueci. No Instagram, como a gente está o tempo inteiro abrindo, dando aquela olhadinha rápida, você abre e acaba vendo ali que a gente está online, então isso acaba ajudando você a entrar e não perder. Então talvez a gente migre para lá, tá bom? Faça essa migração. Assim como convivemos com uma doença que não tem cura, aprendemos a conviver com o sofrimento sem paralisar. Sim, muitas vezes a gente inclusive faz dessa doença que não tem cura, pelo menos organicamente, acredito que seja isso que tenha sido posto, pensando nesse movimento, ainda assim, quantas pessoas se tornam grandes palestrantes através da doença que não tem cura? E outra, às vezes morre, vem a falecer com os seus 70, 80 anos e vive muito mais tempo do que pessoas que não tinham doença orgânica nenhuma. E vamos dizer que ela teve sucesso. E aquilo que promoveu o seu sucesso foi a forma com que ela aprendeu a olhar para a sua própria doença. Bom, a psicanálise procura não fazer isso, mas dar a oportunidade da pessoa se perceber como alguém que pode fazer isso. Mas isso vem dela, é da pessoa, tá bom? Muito legal. É como se olhar no espelho, a terapia e a análise nos permite olhar para dentro de si. É uma boa analogia, como olhar para o espelho. Lembrando de que, como o espelho mesmo, pelo fato do espelho ser embaçado, né? O espelho nunca revela plenamente o que a gente é, o que a gente é. Mas ele revela grandes partes, né? Grandes traços, grandes bordas. E dali a gente consegue o quê? Pensar ou achar alguma coisa. Então, sim, a gente consegue olhar dentro da gente a partir desse processo embaçado de quem a gente acha que a gente é. Tá? Luciana, sim, minha enxaqueca tem tratamento para diminuir crise, mas vivo normalmente com ela aqui. Pois é, não podemos apagar algo que aconteceu conosco, sim.
Uma fala muito importante. É aquilo que a gente sofre, muitas vezes que a gente faz força para esquecer, a gente não deleta, a gente preserva, a gente conserva dentro da gente. Então, como que eu lido com isso? Né? A nossa cabeça não é um HD de computador que a gente formata. Né? A não ser que você sofra um tombo ou algo muito sério e organicamente aquilo se degenere. Agora, pensar na vida psicológica é pensar de que todas as informações, desde o seu período gestativo até o dia de hoje, estão lá. Né? Nem sempre conseguiremos ah, ah, pedir a elas, ou tem uma palavra aqui, trazê-las, né? Nem sempre conseguiremos alcançá-las, mas elas nos servirão muito, pelo menos no que diz respeito à fantasia, que é aquele traço fundamental da análise, né?